Tá, eu sei, eu trouxe muita informação nesse vídeo e você deve estar perdido. Calma, eu sei. Você se importa muito com seu filho e você tem medo que ele sofra no futuro. Mas esses tratamentos, eles evitam que o seu filho sofra no futuro. Você sabia que a saúde bucal do seu filho pode afetar de maneira direta a vida escolar dele? É isso mesmo. O que parece ser apenas dentes vão muito além. Pode afetar a respiração e a mastigação do seu filho. Você está preparado para descobrir como que a ortodontia pode mudar a vida dele? Por isso, não estamos falando apenas de estética, estamos falando também de saúde. Já pensou a criança ter um desenvolvimento postural inadequado por causa da mastigação, por causa da posição dos dentes, como por exemplo uma mordida cruzada? Mas há uma boa notícia: quanto mais cedo a gente identificar esses problemas, mais rápido e mais fácil a gente consegue solucioná-los. A ortodontia está muito moderna, então a gente consegue fazer soluções para o seu filho que são muito confortáveis e, ao mesmo tempo, muito assertivas, ou seja, a gente vai conseguir resolver o problema dele sem que demore muito, sem que demande muito tempo de tratamento. E eu tenho certeza que o sorriso alinhado do seu filho vai fazer tudo valer muito a pena. Imagina ele lá com a autoestima lá em cima. E hoje em dia, o bullying nas escolas tem feito com que as crianças tenham baixa autoestima. É muito, muito importante a gente cuidar dessas crianças para que elas tenham sim a autoestima lá em cima. E além disso tudo que eu já falei, o tratamento ortodôntico precoce muitas vezes pode evitar tratamentos mais longos no futuro, evitando muitas vezes até procedimentos cirúrgicos, como a cirurgia ortognática, por exemplo. Então, com isso, com o tratamento precoce, a gente evita problemas no futuro, a gente poupa dinheiro, tem um tratamento mais curto e mais assertivo e uma criança muito mais feliz, muito mais sorridente. Mas eu sei que você deve estar pensando: meu filho é tão pequeno, será que ele precisa de aparelho mesmo? E sim, muitas vezes a gente consegue corrigir problemas que parecem ser pequenos agora, mas que se tornarão muito graves no futuro. Por isso é muito, muito importante a gente começar o tratamento o quanto antes. No entanto, muitas vezes pode sim ser necessário a instalação de aparelhos, como esses daqui. Esses aparelhos fazem parte de um rol de tratamento ortopédico. Com esses aparelhos ortopédicos, a gente não visa a movimentação apenas dos dentes, mas também de todo o tecido ósseo, melhorando a posição dos ossos em relação ao dente. Por isso que é muito importante a gente começar numa idade inferior a uma idade onde a criança ainda tem capacidade de fazer essa movimentação. Muitas vezes a gente atende adultos ou que já terminaram de crescer, por exemplo, crianças com 14, 15 anos de idade, a gente não vai ter mais a capacidade de movimentação tão grande desse tecido ósseo. Mas não precisa ficar tão preocupado. Eu sei que nós, como os pais, a gente fica muito apreensivo quando a gente vê certas informações e quer correr, colocar aparelho na criança. Calma. Muitos desses problemas podem ser corrigidos apenas com leves desgastes dentários. Então você leva seu filho no ortodontista e descobre que apenas um leve desgaste ou um acréscimo de resina pode fazer com que a mordida do seu filho melhore de um dia para o outro. Então, a gente consegue sim pequenos ajustes para adequar a mordida do seu filho. Ou você repara que o seu filho possui olheiras profundas, está sempre com a boca aberta, ele respira pela boca, ele parece sempre cansado, não consegue fazer atividades normais do dia a dia. Isso pode significar que o seu filho ele tem um problema de desenvolvimento da face, ele teve um desenvolvimento muito longo da face. Isso também precisa ser imediatamente corrigido. Como eu já falei, esse problema pode levar até a apneia infantil, que leva a sintomas de TDAH, por exemplo. Mas isso é um assunto para outro vídeo. O seu filho ainda tem dentes de leite, mas eles têm um dentinho um em cima do outro. Isso é um problema de apinhamento dental, ou seja, falta espaço. Se falta espaço para o dente de leite, imagina para o permanente. Então é muito importante, se você identifica esse problema no seu filho, levar para o ortopedista para criar espaço, ainda assim com os dentinhos de leite. Ou você reparou que quando o seu filho morde, ele não encaixa muito bem os dentes. Ou seja, a hora que ele morde, ele projeta a boquinha para frente, deixando uma mordida cruzada na frente. Ou ainda, uma mordidinha cruzada atrás. Uma mordida
que não parece encaixar o meinho dos dentes de cima com o meinho dos dentes de baixo? Isso é mordida cruzada. Esse problema, se não for corrigido a tempo, pode levar a um desenvolvimento inadequado de toda a região posterior da mandíbula. E isso, no futuro, leva sim a um problema que precisa ser corrigido com cirurgias. Então, precisa sim também ser levado para o seu ortodontista. Tá, eu sei, eu trouxe muita informação nesse vídeo e você deve estar perdido. Calma, eu sei. Você se importa muito com seu filho e você tem medo que ele sofra no futuro. Mas esses tratamentos, eles evitam que o seu filho sofra no futuro. Muitas vezes a gente insistir com a criança, use o aparelho agora, escove os seus dentes agora, a gente evita que ele tenha, então, muita dificuldade. E como é Dia das Crianças, eu não podia deixar de trazer esse vídeo hoje. Então, feliz Dia das Crianças para todos os pais, que todas as crianças sejam muito felizes e que a gente lute, então, para que evite o bullying nas escolas, que essas crianças cresçam com autoestima, que qualquer comentário não traga esse ferir dentro de si e que as crianças ajam com mais amor uma com as outras. Hoje em dia, a gente vê que o bullying realmente avançou, ele cresceu muito. A gente vê crianças que não apenas fazem comentários, como eram na nossa época, a gente comentava de um coleguinha, ele comentava sobre nós. Essas crianças, elas querem ferir umas às outras. Então, é muito, muito importante a gente trazer a conscientização do que é o bullying nas escolas e a gente cuidar das autoestimas das nossas crianças.